Bom, aqui no programa Prevenir, nós vamos falar sobre diabetes, né, no mês de Novembro Azul, e nós vamos conversar com a doutora Diana Santini. Doutora, obrigado por você ter aceitado o nosso convite em participar aqui, e o tema é diabetes, uma doença da modernidade. É isso, doutora? Obrigada pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante. Diabetes é um tema da modernidade, mas é um tema do futuro também, né? Por conta da prevalência. O diabetes hoje acomete 10% da população mundial. As estimativas atuais do diabetes, elas estão na faixa aí de 537 milhões de adultos com diabetes no mundo, que corresponde a um aumento, comparando com os dados que a gente tinha de 2019, global de 16%. E por que está Mas tem aumentando algumas tanto evidências. assim? Por que é a da modernidade, por exemplo? Começar pelo título. Então, ela vem aumentando por conta do estilo de vida moderno, que é um estilo de vida sedentário, com muita coisa, uma quantidade de informação muito grande. Então, as pessoas fazem muita atividade com computador, com máquina, com telefone, fica muito tempo sentada. O tempo que as pessoas ficam em frente à tela, em frente à televisão, em frente ao computador, ela vem aumentando ao longo do tempo. Isso tem uma relação direta com o risco de desenvolvimento do diabetes, o tempo de sedentarismo, de ficar sentado, e o padrão alimentar da sociedade mudou. Hoje é muito mais fácil, você liga, pega o telefone, liga para o iFood, vem uma comida mais calórica, mais gordurosa, com mais rico em carboidrato. O fast food, né, que é o padrão da comida moderna americana, ou grandes porções, né, que tem uma relação também com a economia, né? Você leva uma porção maior, você paga, não paga o dobro, mas você paga um percentual que a pessoa pensa, vale a pena comprar um biscoito maior do que o comprar dois do pequenininho. Então, isso acaba gerando um consumo muito maior dos alimentos ricos em carboidrato e gordura. Então, juntando com esse estilo de vida mais sedentário, uma alimentação mais calórica, com o poder aquisitivo da população nos países em desenvolvimento caindo, né, agora principalmente pós-pandemia, as pessoas estão comendo mais carboidrato, que é farinha, massa, arroz, que é mais barato, ficando mais tempo parada, e isso gera excesso de peso. E esses E excesso salgadinhos de também, peso, né? Industrializados, né? A comida parece que está salgadinho, cada vez mais biscoito, processada, né, doutora? biscoito, né, que é barato. E aí o excesso de peso, ele é o principal fator para o desencadeamento do diabetes. Aí uma coisa que você falou que eu queria enfatizar. Você falou carboidrato e gordura, né? E não falou do açúcar. Então quer dizer que também o carboidrato e a gordura. Porque em geral quando a gente fala sobre diabetes, não posso comer açúcar. Mas você falando, É, tem o mas carboidrato isso é um e mito. tem É, a gordura. Então é legal a gente falar sobre isso também, porque o carboidrato se as pessoas transforma em açúcar, confundem. né? Quando eu como, né? Exatamente. A pessoa fica achando que o grande vilão é só o açúcar, mas não é. Na verdade, você pode engordar e ganhar peso de excesso de qualquer coisa. Se você comer excesso de carne, que é altamente rica em gordura, e comer muito, você vai estocar esse excesso e ganhar peso, né? Agora, o carboidrato, ele é o açúcar quase pronto, né? Então, você ingere o carboidrato, ele automaticamente se transforma em açúcar. A proteína e a gordura, ela tem um processo de transformação um pouco mais complexo, acaba se transformando, mas não é aquela coisa imediata. Então, o carboidrato ele leva um aumento imediato da glicose e sobrecarrega o pâncreas, porque você precisa produzir uma quantidade maior de insulina, e aí que vem a doença, porque o pâncreas vai cansando, vai se esgotando, vai inflamando, e ele não consegue corresponder à altura da necessidade daquele excesso de açúcar que pode vir do carboidrato e acaba levando à falência, que é o diabetes, né? E O tem problema do diabetes é o como funcionamento a da gente. insulina. Porque a gente vê que a gente meio que cai, né? A modernidade, falando sobre o tema da. Meio que parece que é inevitável, né? Com a industrialização da comida. Mas parece que é inevitável a gente ter diabetes. É quase como uma coisa normal. Mas não é, na verdade, né? Tem muitos meios de evitar isso, né? Tem muitos meios de evitar. E a melhor forma é fazer exercício físico, importante que seja diário. É uma das melhores formas de prevenção. Então, por mais que você tenha uma genética muito forte, muita predisposição na família, se você é uma pessoa que, apesar dessa genética, controla o peso,
faz exercício diariamente, tem uma alimentação saudável, baseada em verduras, legumes, com pouco carboidrato, pouca gordura, né? Uma alimentação mais saudável, você consegue evitar o desenvolvimento de diabetes. E se isso for uma coisa assim, O exercício é quase porque a que gente gasta energia no exercício? É isso? não, por vários motivos. O exercício, ele permite que o organismo aproveite a glicose sem precisar da insulina. Então, o músculo, quando ele está trabalhando, ele usa a glicose, ele entra por um receptor que é o GLUT, mesmo sem insulina, tá? Então, Ah, ele tá. melhora a sensibilidade da glicose, né? Porque Então o diabetes, ele tem o mais... pâncreas trabalha menos, então, né, no caso, Ele durante trabalha o exercício. menos. Durante o exercício, você acaba consumindo esse excesso de glicose, então isso contribui para a queda. Você aumenta a massa muscular, o que aumenta o consumo basal também de energia, fazendo com que você fique, mesmo pós-exercício, mais tempo bem controlado. Então, o exercício é uma das estratégias mais importantes para prevenir o desenvolvimento do diabetes. Tem vários trabalhos comparando medicamento com exercício nas pessoas que têm quase diabetes, que é o pré-diabetes, e o grupo de pessoas sem medicamento, mas que mudam o comportamento no sentido de fazer exercício diariamente, controlar a alimentação, desenvolve menos diabetes do que o grupo que está tomando remédio precocemente. O pré-diabético, quem que é? Qual é a definição do pré-diabético? Então, o pré-diabetes é aquela pessoa que ainda não preenche os critérios de diabetes, mas aí não tem a glicemia normal. Que significa o quê? Ela tem uma glicemia de jejum na faixa entre 100 e 126. 126 já é diagnóstico de diabetes. Ou uma hemoglobina glicada, que é um parâmetro que mede a média da glicose entre 5,7 e 6,5, que também define a faixa de risco. E também uma intolerância à glicose, quando a pessoa ingere um açúcar, a glicemia ela sobe acima do normal, que é 140, mas não chega a níveis de diabetes, que é 200. Ou seja, qualquer dessas três alterações, elas já classificam o indivíduo como tendo um pré-diabetes, que na verdade é o diabetes no seu estágio inicial, assim, é aquele quase diabetes, já está tendo alteração, já é sinal de que tem problema aí que a gente precisa É intervir. uma bandeira acesa ali, né? Fala, opa, Alerta, olha, se se você não cuida. mudar, o diabetes está batendo na sua porta. E aí, no caso, os exercícios, e não precisa de medicamento ainda. O exercício e a Não, alimentação, se a exatamente. pessoa É se. mais importante. Isso é mais importante que medicamento. Agora, tem aquelas pessoas que, apesar do exercício não melhora, aquele problema está se persistindo, você pode até considerar medicamento. Mas o exercício com a dieta é superior a remédio na prevenção. Falando ainda sobre o tema sobre a modernidade, se a gente pegar começo do século XX, assim, a diabetes não era muito prevalente ou se desconhecia isso Na antigamente. verdade, as pessoas, a prevalência ela é ainda fora da realidade, porque metade das pessoas no mundo que tem diabetes não sabe que tem diabetes. Então, hoje o nosso número está aí na faixa de 500 milhões, mas a gente sabe que não é bem isso. É pelo menos uns 700, porque o diagnóstico ainda é demorado para ser feito, porque como é uma doença assintomática, né, principalmente o diabetes tipo 2, ela só vai descobrir se ela for fazer um check-up, se ela for no médico, se ela fizer o exame, porque ela não sente nada. Então, ainda mais na pandemia agora, as pessoas foram postergando qualquer necessidade de exame. E no passado, isso ainda era menos frequente ainda das pessoas fazerem o teste, as pessoas tinham menos conhecimento sobre o assunto. Então, na verdade, a prevalência sempre foi muito alta, mas ela vem aumentando progressivamente. Era 7%, foi para 8%, 9%, hoje a gente está em torno aí de 10 a 11% da população mundial. E isso vem caminhando também com o aumento do peso da população mundial, que também vem crescendo, né? Então, a epidemia do diabetes, ela é bem proporcional à epidemia da obesidade. E, E a são duas doenças caminhando. industrialização, né? Aí a coisa que a gente já comentou, a Exatamente. industrialização, o sedentarismo, que a pessoa vai ficando cada vez mais parada e comendo produto industrializado, né? Então, se fosse para dar uma Exatamente. dica, melhor fazer compra na feira, né, do que no supermercado, vamos dizer Vai ter que assim. comprar na feira, de preferência indo a pé para a feira. E voltar a carregar a sacola bem cheia para fazer Exatamente. exercício. Subir as escadas, né? A Porque pé, sem pegar o elevador.
Porque massa muscular é importante, né? Ter massa muscular, né? Que você enfatizou. Exatamente. Quanto maior a massa muscular, melhor vai ser o funcionamento da insulina. A massa muscular melhora a resistência insulínica e aí E, vai melhorar a glicose. e agora, para quem já tem diabetes, já sou diabético, a pessoa, uma vez diabética, ela pode voltar a ser não diabética ou não? É um caminho sem volta? A gente não fala de cura, a gente tem casos sim de remissão, mas a gente não pode falar cura porque remissão é um processo que pode ser transitório, não necessariamente definitivo. Ou seja, aquela pessoa melhora os fatores de risco, melhora a glicemia, você consegue eventualmente tirar o remédio, mas você precisa manter o segmento dessa pessoa, porque em algum momento aquilo volta. Isso acontece, por exemplo, na pessoa que tem diabetes, faz cirurgia bariátrica, que perde muito peso. Então, muitos pacientes acabam tirando o remédio, tiram insulina e ficam bem controlados. A gente chama isso de remissão. Mas essa pessoa precisa ser seguida, porque muitos desses pacientes depois acabam voltando, às vezes até de uma forma mais leve, mas tem que continuar o segmento. É, não pode Tem, parar e achar que nunca mais vai ter, né? nunca mais. E tem dietas que fazem isso também, dietas cetogênicas, de muito baixa carboidrato e caloria. Mas o que é importante é que é um período que a pessoa tem uma diminuição da inflamação do pâncreas e aquilo melhora. Por que a gente não pode falar de cura? Porque quando a pessoa abre o diabetes, quando ela já tem um diagnóstico, pelo menos metade das células betas que produzem insulina, elas já não estão funcionando bem. Então, por mais que a glicose ainda esteja boa, ou mais ou menos, já há um comprometimento, já há uma falência suficiente dessas células para isso colocar ela em risco novamente em algum momento. Então, Porque hoje não tem cura. aí só para um pouquinho. Vamos dizer, a gente tem o pâncreas e no pâncreas tem as células que fazem a insulina. Então, quando a pessoa já tem Isso, diabetes, as células já morreram, porque tá, vamos dizer assim, não isso, está produzindo exatamente, insulina. Então, se ela já morreu, exatamente. não volta a crescer a célula de novo, né? É por isso que você está falando, né, Antônio? Exatamente. Exatamente, exatamente. E ela pode melhorar porque você não tá com uma alimentação que não está demandando tanto de insulina, está fazendo exercício, mas você não tem um pâncreas 100% normal mais. Então, como a gente não fala de volta ao padrão normal do pâncreas, a gente não pode falar de cura. E qualquer fala nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo também os médicos começando a medicação cada vez mais cedo, vamos dizer assim. É É, verdade. isso faz parte de algum. Faz parte. Isso é uma recomendação mundial. O tratamento ele deve ser precoce e intensivo, porque existe uma condição que é a memória metabólica. Então, se você fica alguns anos com a glicose não bem controlada, por mais que depois você resolva fazer um tratamento intensivo, aquela memória metabólica negativa, ela volta e a pessoa volta a ter as complicações do diabetes. Então, para que você não desenvolva nenhuma complicação, o tratamento ele tem que ser precoce, ele tem que ser desde o início. Não adianta nada você passar 10 anos com a doença mal controlada, igual a pessoa que fuma por 10 anos, e aí depois você resolve fazer o tratamento direito. Aqueles 10 anos que ela ficou mal controlada, já começou a levar alterações nas células, nos vasos, nos tecidos do diabetes, que depois não regride mais. Então, é exatamente por isso que todos os guidelines, eles falam para, no diagnóstico, iniciar medicamento. A gente, no passado, a gente falava, faz dieta, exercício e depois dele. Não. Todo mundo que tem diagnóstico tem que ser tratado com remédio, porque é uma doença que é progressiva, ela tende a aumentar e piorar com o tempo, e tem que ser, se possível, intensivo, ou seja, colocar essa glicose o mais normal possível, desde que não dê hipoglicemia, que é queda demais no açúcar. E aí, assim, você consegue evitar que as complicações apareçam ao longo do tempo. E a partir de que idade eu começo a me preocupar com isso? Então, super importante, a idade de maior perigo é 45 anos. Ah, As taxas, elas aumentam de forma exponencial acima dos 45 anos. Então, todos os indivíduos, independente de peso, dieta, estilo de vida, acima de 45 anos devem estar criados para diabetes, mas abaixo de 45, se tiver fator de risco, a gente também recomenda.
Então, o que seria? Independente de 30, 35, 20, se a pessoa está obesa, tem pressão alta, colesterol alto, tem história familiar de diabetes, teve um diabetes gestacional, teve um bebê que nasceu grande demais, que é o macrossômico, que a gente chama. Então, tudo isso são condições de risco para desenvolvimento de diabetes. Então, a gente não espera ela chegar a 45 anos para investigar. A gente já investiga logo. Inclusive, crianças acima de 10, 11 anos, se tiver também excesso de peso, colesterol alto, hipertensão, também deve fazer o rastreamento, porque já tem cometido pessoas mais jovens. E você falou 45 anos, é mais homens ou mais mulheres que são... Homens e mulheres, homens e mulheres. E você vê que não é nem no período da menopausa, né? Na menopausa, isso aumenta ainda mais expressivamente nas mulheres, porque elas acabam ganhando peso na menopausa, né? Diminui massa muscular, aumenta a gordura, e isso também aumenta o risco de desenvolvimento do diabetes nas mulheres pós-menopausa. Aí as mulheres acabam tendo um risco maior que o homem nessa faixa etária. Então vamos dizer, esse estilo de vida que a gente tem hoje em dia, moderno, vamos dizer, que é É o maior péssimo, né? É problema, péssimo, né? é o maior fator de risco. É quase que sinônimo de diabetes no futuro. Se a gente quiser mudar essa história, a gente precisa se movimentar mais, ser mais ativo, cuidar mais do que a gente come, contar calorias, contar carboidrato. Poxa, A doutora, gente tem que todo manter mundo que eu peso, falo é exercício e alimentação. Todos os doutores. Não tem mas como então, fugir disso, né? tem como fugir, exatamente. Esse Esse é o estilo de vida, segredo. né? O estresse também, o estresse ajuda a... Sim. Não, o estresse é um fator de risco super importante, porque no estresse, os hormônios do estresse aumentam a produção de glicose. E o estresse, ele desequilibra o sistema imunológico e aí muitas doenças acabam se expressando. Então, o estresse é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes e também é um fator para a piora do controle do diabetes. E a pessoa fala assim: ah, doutor, o meu diabetes é emocional. O seu é de todo mundo, porque qualquer situação de estresse emocional, a glicose vai subir. Porque o Porque isso é uma estresse coisa o corpo entende fisiológica. como perigo. No perigo você precisa de Exato. energia para sair correndo. Então ele Ele começa a produzir. joga Ele glicose no começa a sangue para produzir você ter glicose. energia, né? Isso aí. Mas hoje em dia os nossos perigos são tão virtuais, não é um leão correndo atrás da gente, né? Exato. Então a Você gente precisa de tanta glicose assim. não vai gastar essa glicose. Então isso Exatamente. bom, eu acho que a gente pegou bastante pontos aqui. Eu acho que para mim nessa conversa o ponto principal é esse estilo de vida contemporâneo que a gente tem que fugir dele, né? Optar por um estilo de vida saudável. E você acha que em quanto tempo existe isso? Eu tô com uma glicose lá, vamos dizer, o pré-diabético que você falou. Em quanto tempo se eu posso voltar para uma glicemia normal? Dá para Em um mês você pode prever? ficar. Em um mês você já consegue melhorar. E se você fizer uma dieta, segurar bastante carboidrato, começar a fazer exercício, em poucos dias. A glicose ela responde imediatamente à dieta. E adoçante? Vamos aproveitar que eu estou falando com uma endocrinologista. Quero falar do adoçante. É bom a gente usar O adoçante ou adoçante, não? o ideal, obviamente, é a comida mais natural, mas o adoçante, ele é uma ferramenta importante para as pessoas que têm diabetes por conta do paladar. Então, ele permite que essas pessoas façam ingestão de alguns alimentos que têm o gosto doce, né? Por exemplo, o chocolate, que é o cacau e tudo. Permite que ela faça ingestão sem comprometer a glicose dela. Então, a ideia do adoçante é adoçar para dar o sabor, o paladar de algo que costuma ter o sabor doce, mas sem comprometer as taxas de glicose. Então, ele é útil, assim, é uma ferramenta importante para muitas pessoas. Óbvio que isso tem muito a ver com o paladar individual, né, o de cada um, o costume, o hábito. Então, tem gente que está acostumada a tomar café sem adoçante, a usar tudo sem adoçante, mas o adoçante não é o vilão de quem tem diabetes. O vilão de quem tem diabetes é o açúcar. E também não é o vilão de quem tem pré-diabetes. O vilão é o excesso de comida, de carboidrato, seja o que for. Uma coisa É que eu queria tudo te perguntar. moderado. Alimento diet para quem não é diabético. Vou comer um chocolate diet.
ele tem mais gordura, não tem? Não é Então, pior? o diet, por definição, ele é isento de alguma coisa em relação ao original. Então, ele pode ser diet porque ele é isento de sal, de sódio, por exemplo. Ele pode ser diet porque ele é isento de açúcar. E que não significa que é baixo em calorias, para uma pessoa que está controlando o peso, por exemplo, nem baixo em gordura. Então, diet é só sem adição de algum componente, tá? O light, ele é reduzido em relação ao produto original. Então, ele pode ser light porque ele tem menos que o original, mas também não necessariamente ele é baixo em calorias. Ele é proporcionalmente mais baixo que o original, mas se você exagerar em alimentos diet e light, você pode estar comendo excesso de calorias. Então, vamos supor, tem lá um sorvete, uma bola tem 100 calorias. Aí o diet, porque não tem açúcar, mas tem mais cacau, mais gordura, às vezes ele tem 90, 80, que seja. Só que a pessoa acha que é porque é diet eu posso comer mais. Aí come 2, 3 bolas. E aí ela está ingerindo mais caloria, que vai ser estocada, vai ganhar peso. Então isso é um mito que às vezes as pessoas se confundem, né? Acham que por ser light diet está liberado e não é bem assim. E também tem a coisa de que se é light e diet é porque já é industrializado, né? Então se é Exato, industrializado, já, opa, já pensa duas vezes, né? Preferir as coisas mais exatamente, naturais mesmo. exatamente. Ah, doutora, muito obrigado pelo papo. Eu acho que é rápido, mas Nada, a gente é só para enfocar alguns pontos mais importantes. Então, obrigada, tá? imagina, obrigado você. Bom, se você gostou dessa entrevista e quer ver mais coisa, acesse o nosso canal do Prevenir e ANSP e também se inscreva, porque daí sempre que sair vídeo novo, você vai ter acesso às novidades. Então, muito obrigado.